Entre temporadas cá apareço eu para fazer companhia ao Vasco Sousa. Bem-vindos a este especial do Negócio Mistério. Vasco, hoje vamos falar sobre os franceses. Não, estou a brincar. É engraçado que nós tivemos aqui uma confusão prévia. Tivemos? Tive eu, porque por momentos achava que ia fazer o especial que já tínhamos feito da última vez. Portanto, entre temporadas, nós fazemos sempre um especial, não de um negócio, não de uma transferência, mas sim de uma vaga de transferências. Desta vez, vamos ao final do século XX, a Barcelona e na altura, Holanda. Agora, exato, Países Baixos, mas é um bocadinho tudo igual. Não foi a primeira vaga de holandeses no Barcelona, tanto que há um tal de Johan Cruyff a capitanear outro tipo de vagas, mas talvez a mais intensa, que foi da Holanda para o Barcelona. É isso mesmo, sem dúvida. Quando o Van Gaal sai do Ajax, e na altura com o estatuto de, se não o melhor treinador do mundo, um dos melhores do mundo, rumo ao Barcelona, e a partir daí, todas as épocas, o Barcelona contrata muito, e grande parte desses jogadores são oriundos dos Países Baixos, Holanda, no antigamente. Muitos deles com ligações ao Ajax, que o Van Gaal já tinha treinado, outros não tinham passado pelo Ajax, mas eram jogadores que o Van Gaal conhecia bem, e chegamos ao ponto em que o Barcelona durante 2 temporadas chegou a ter 8 holandeses no plantel. Exatamente, vamos a enquadramento. Primeiro o enquadramento do Barcelona, em 96-97, com o técnico Bobby Robson, de bom sucesso, em que ele foi na altura do Porto. Sim. Para... Ganha tudo menos a Liga Espanhola, mas ganha 3 títulos. Ganha a Taça das Taças. Exatamente. Afinal é com quem? Com o PSG. É no Villa Park? Ou estou enganado? Não tenho ideia de ser no Villa Park. Ok. Eu tenho ideia que há uma final qualquer no Villa Park. Não sei se é essa. 0 com o golo do Ronaldo de penalti. E este era um Barcelona um bocadinho aportuguesado, com José Mourinho desde logo a auxiliar o Bobby Robson. Pois, e o Bobby Robson tinha conhecimento do jogador português. Sim, com o Luís Figo à cabeça, que era já na altura o melhor jogador português. Só que o Figo já lá estava. Sim, o Figo já lá estava, certo. E depois ele levou para lá o Vítor Bahia e o Fernando Couto. Que também já tinha sido treinado, os dois tinham sido treinados por ele no Porto. Sim. Porquê que ele saiu? Porquê que o Bobby Robson sai? O Barcelona, nessa altura... até há um documentário sobre o Robson que eu cheguei a ver na Netflix. Pois, eu também vi. Mas agora não me lembro dessa razão. Mas ele não é aqui que ele vai para o Newcastle. Vai para a seleção. Ele vai para o Newcastle. Não sei se é logo automaticamente ou não. Isso eu não me recordo. Mas não é, não. Ele depois vai para o PSV 2 anos depois. Exato. É muito bem. Regressa ao PSV. Portanto, foi uma opção apenas. Do que eu me recordo, os adeptos ou a direção do Barcelona não ficou muito satisfeita de não ter ganho a Liga Espanhola, apesar de terem ganho tudo o resto. Ok. E tinham ali a oportunidade de Van Gaal, que era visto na altura como um super treinador, não é? Tinha levado o Ajax a ganhar, a ser campeão da Europa em 95 e finalista em 96, a praticar muito bom futebol. E o Barcelona sempre quis, os responsáveis pelo Barcelona sempre quiseram contratar o Van Gaal. Eu tenho a ideia que propuseram ao Bobby Robson um cargo tipo diretor desportivo, uma coisa qualquer, mas o Robson não aceitou. Pois, uma saída airosa, não é? Saída airosa. Eu lembro-me que do Bobby Robson há aquele mítico jogo da taça contra o Atlético de Madrid. Exato, os 5-4. Os 5-4, é um jogo incrível. O Barcelona jogava muito bom futebol e tinha grandes craques. Quase toda a gente quando pensa... O Real Madrid até é campeão nessa temporada, mas em termos de espetáculo, o Barcelona jogava muito à bola, mas lá está, jogava demasiadamente ofensivo. Sim. E perdeu ali alguns jogos porque a defesa, apesar de ter bons nomes, não estava tão consolidada. Mas passava o Fernando Couto, o Laurent Blanc, o Sérgio, o Ferrer. Este jogo é incrível. Sim, este jogo é fabuloso. Provavelmente será o melhor jogo que eu alguma vez vi. Sim. E ainda há pouco tempo tivemos outra vez um Barcelona Atlético fantástico. Pois foi, 4-4. 4-4. Mas este 5-4 foi inacreditável. Sim, até porque o Atlético, isto 2-2 na primeira mão, o Atlético chega ao intervalo a ganhar 3-0. Depois o Barça faz 3-2 e o Atlético faz 4-2, ou seja... O Barça não faz 3-2, faz 3-1. O Atlético faz 4-1. Pelo Pantites. Não, está ali, o Ronaldo marca aos 47 e aos 50. 50, está bem. Só que o Pantites um minuto depois... Um minuto depois é que faz, está bem. Incrível. E nessa altura, quando há 4-2,
está feito. Sim. Né? Mas esse Barcelona era irresistível no É ataque. sim, eu, para mim esta não é a maior reviravolta da história. Sim, eu não falo de reviravolta, falo de É que aquela do reviravolta jogo em do si. Barcelona, ainda esta semana estive a ver a reviravolta do Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Depois fez agora antes, Essa não é? é uma coisa inacreditável. Mas pronto, mas já estamos aqui a fugir um Já bocadinho, estamos a divagar. mas estamos um bocadinho a enquadrar que de facto era um Barcelona muito pujante, muito ofensivo, mas muito errático. Eu lembro-me Exato. que o Vítor Bahia era muito criticado, Sim. eu lembro-me que em termos defensivos era uma equipa que era muito Sim, permeável sim, e muito permeável. mesmo tendo o Figo e sobretudo o Ronaldo na frente, era uma equipa que... Mas há aqui um contexto importante que é o Ronaldo sai do Barcelona no final dessa temporada Uhum, para o Inter. para o Inter. E o Barça inicialmente até apostei também nessa temporada em 2 brasileiros, o Rivaldo, que depois Uhum. seria o melhor jogador do mundo, E o Giovanni? O Giovanni já lá Não, estava. já lá estava. O contrato é o Sonny Anderson mesmo. Ok. para, Pois era o Sony Anderson. para substituir o Ronaldo. Mas nessa vaga já começam a chegar holandeses e chegam na altura 3 holandeses ao Barcelona. O Reisiger, lateral direito ou central. Sim. Chegaram os piores, não é? Pode-se os dizer mais- que sim. O Reisiger sempre foi visto como o patinho feio, quer do Ajax, Sim. quer da seleção, como do Eu Barcelona. diria que o Reisiger era mais lateral, não? Era lateral, mas É, também lateral. chegou a jogar a Ok. central. Mas é assim, se tivesse que definir uma posição, lateral direito. O Bogard era quê? Defesas... Defesa esquerda. Esquerdo. Também podia jogar a central, mas era mais defesa esquerda. E estes já vieram com o Van Gaal Já vieram com o Van Já Gaal. vieram com- Já e- vieram com o Van Gaal. e o Ruud E o Esp Ruud Esp. na baliza também. Mas sim, o Reisiger ainda fica muito tempo, fica até 2004 no Barcelona. O Bogart fica menos tempo e também sofre ali uma lesão grave. O Ruud Esp foi a grande surpresa. Nós já falamos no negócio mistério da contratação do Ruud Esp. Foi uma das contratações mais surpreendentes, eu diria, até de sempre, não é? Porque vai do Roda. Não necessariamente das melhores. Sim, exato. Como é lógico. Vai do Roda para o Barcelona, fica 3 anos no Barcelona, sempre titular, é incrível. E coincidem os 3 anos do Van Gaal no Barcelona, não há coincidências. Mas nunca foi um guarda-redes que desse plena confiança. E, Foi ele que tirou a o lugar titularidade ao Vítor Bahia. Sim. A partir do momento em que o Van Gaal contrata o Ruud Esp, já se começou logo a falar, apesar de ninguém conhecer o Esp na altura, começou-se logo a ver, bem, para o Van Gaal ir contratar um guarda-redes holandês, Sim. se calhar... Será alguém da confiança dele e Exatamente. por isso. Exatamente. E o que é certo é que o Esp faz 3 épocas a titular e o Barcelona, só temos falado aqui dos jogadores em si, mas é bicampeão com o Pois, Van Gaal, em é 98 isso. e em 99. Primeiro ano, 97, 98, o Van Gaal começa com uma dobradinha mais a supertaça. Ganha a supertaça inicialmente. Na altura jogava-se a 2 Ganham mãos. ao Real Madrid. Foi ao Real Madrid? Esse é 97, 98, o Barça ganhou a Não, o taça. Real Madrid ganha em 97, 98. Não, estou a dizer a supertaça europeia. A Supertaça Europeia. Europeia. Era A isso que eu ia Supertaça ver Europeia aqui. contra o Borussia Dortmund. Ah, ok. Onde é que ela está? Não está aqui. Também era a 2 mãos a Supertaça Era a 2 Europeia, mãos, sim. Mas, portanto, ganha essa Os jogos costumam ser em dezembro, esses jogos. Ainda vai mais para cima. Ah, bem visto. O nosso Vasco aqui a Está salvar. ali, ó, Borussia 2-0. Dortmund, 2-0 em Final- casa, 0-0 fora. Acho eu. Não. Está 2-0 só. Já que isso já se calhar já só seria uma mão. Eu estava Aqui. convencido que havia 2 mãos nessa altura. Pronto, portanto, começa com a supertaça espanhola, depois ganha a supertaça da UEFA e depois Está Faz ali, olha ali. Logo o primeiro jogo, 11 de março, contra o Dortmund. Só que jogaram foi muito tarde. Ixi, que distância. Isto parece uma meia-final da Taça de Portugal. Realmente, que grande distância. Depois ganham a Supertaça Europeia, ganham a Liga Espanhola e ganham de forma muito fácil. Mas fazem uma... Olha para isto, o Mérida na primeira divisão espanhola. O Mérida. Oviedo. Eu, nesta altura, não sei se era nesta época, mas eu tinha uma caderneta de cromos, mas que não era daquelas convencionais. Era uma que vinha numas pastilhas elásticas, numas chicletes, que custavam... Pois, se calhar não é bem nesta altura, porque eu, quando andei a fazer essa coleção, elas custavam 5 cêntimos. Mas era aí que eu... Foi aí que eu comecei a ganhar o Começaste gosto. conhecer os jogadores e fazer coleções. E os equipamentos, porque em Espanha era tudo listado, não era? Sim, O Betis, sim, o sim. Atlético Bilbao, o Atlético Madrid, portanto era tudo isto. E foi na altura em que eu comecei. Mas E agora, olha, até eu estou acho que ainda é antes do Euro. olhar para este calendário, até estou lembrado de uma possibilidade para este especial no futuro, que é o Salamanca, que joga ali O contra Salamanca, o Barcelona, sim. que era o Salamanca dos portugueses. Eu vou-te dizer, isto parece um
uma grelha de primeira eliminatória da taça espanhola. Como Compostela, o Zaragoza. Esta o primeira divisão é Oviedo, incrível. Mérida. Deportivo, até parece mal dizer Deportivo, um clube tão grande, mas atualmente o Deportivo está na terceira, acho eu, ou na segunda? Já não sei se subiu. Gijón, Mérida, Tenerife, Maiorca, Zaragoza, Compostela. Santander. A maioria destes clubes não está na primeira. Sim. E muitos deles nem na segunda. Oviedo, incrível. que tempos diferentes. Bem, Só que esse Barcelona, só para já ainda só tem 3 holandeses, é muito penalizado por uma terrível campanha europeia. O Barcelona é logo eliminado na fase de grupos. Era uma fase de grupos também diferente, em que só os 2 milhões, só o primeiro classificado é que se apurava diretamente. ou beneficiado, não é? Se calhar isso é que também lhes permitiu ter outra... Pois, mas num clube como o Barcelona, Claro. se és eliminado na fase de grupos, mau, ainda por cima com 2 derrotas, 2 goleadas contra o Dinamo Kiev, 3-0 em casa. do Shevchenko. 4-0 em casa sem hat-trick de Shevchenko e 3-0 em Kiev. Sim. Num jogo em que o Esp, curiosamente, não joga. Acho que o Esp é expulso, talvez, em Kiev. E no jogo da segunda volta é o Bahia titular. Aí, tu és a maior. Eu lembro que o Bahia joga depois nos 4-0. Se vocês só nos estão a ouvir, vejam também o vídeo. Está no YouTube, está no Spotify, está no site. Porque eu estou a navegar enquanto ouço o Vasco. Eu basicamente não gosto de me preparar para este episódio, porque isto é uma maravilha, ouvir o Vasco e ir atrás do que ele diz. O Vasco é claramente um 0-0 ambulante. E eu lembro que o Bahia é titular contra o Dinamo Kiev. Desculpa travar o teu... E já não jogava há muito tempo. Ele tinha começado a ter aquelas lesões que durante uns 3 ou 4 anos estiveram sempre presentes na carreira dele. E ele faz esse jogo e o jogo é um verdadeiro desastre. Ao intervalo está 3-0. É um verdadeiro desastre não só para o Barcelona no seu todo, mas em particular para o Vítor Bahia. E aí, se o Van Gaal já não era grande fã do Bahia, ainda ficou pior. Ainda ficou pior, não há mínima dúvida. Muitos defendem, mas o Bahia estava lesionado, nem jogava, e de repente vai jogar aquele jogo, tinha tudo para correr mal. Pode ser verdade, mas o que é certo é que quem for rever os golos desse jogo percebe que o Bahia não esteve claramente bem. E o Van Gaal, se calhar por dentro, até sorriu a pensar: eu é que tenho razão, claro. O Rodesp é o meu guarda-redes. Mas fim dessa temporada, apesar do falhanço europeu, o Barça ganha a dobradinha. Aí é que começa mesmo a avalanche de holandeses. Mantém-se. Vem o Mundial. Essa nota é importante. Vem o Mundial e no Mundial há uma Holanda a ser candidata, forte, muito forte. Foi às meias finais, foi eliminada pelo Brasil nos penaltis. E jogava muito bem. Era uma Holanda que jogava muito bom futebol. Quem era o selecionador? Era o Guzidink. Pois era, com bigode, não era? Sim. E portanto, o Barcelona, já não sei se antes ou depois do Mundial, mas vai à avalanche. Sim. Que é quando vêm estes craques. Sim, aqui nem era Rodesp, nem era Bogarde, nem era... Que continuam também no plantel. Mas eram os de Boer. Vêm os dois juntos, acho eu. Os dois juntos. Bem, mas tenho a ideia que os dois chegam no mercado de inverno, se não me engano. Ok. Os é engraçado, porque nós temos a transferência por 7 milhões e meio cada, mas claramente o Franco era melhor que o Ronald. Sim. E o Ronald... Isto era um pacote, aquele pacote. Não é? Houve uma altura que eu acho que era o Benfica chegou a fazer isso. Era o Markovic e o irmão, o Matic e o irmão. Pronto, aqui também havia o pacote. Mas até de todos, mesmo pensando no Bogard e no Esp, eu acho que o Ronald Boer acabou por ser o holandês que teve pior rendimento no Barcelona. O Ronald Boer passou completamente ao lado no Barcelona, apesar de ser um excelente jogador e tinha feito um Mundial fantástico. Mas e também fez parte daquele Ajax campeão. Sim, sem dúvida. Aliás, ele em 94-95, 11 golos no ano em que o Ajax é campeão. Era um excelente jogador, mas no Barcelona não conseguiu ser tão forte. Mas o Cocu torna-se quase uma instituição no Barcelona. Ele fica, como quase todos estes, ou vários destes holandeses, fica até 2004. Chega a ser capitão do Barcelona. Era um médio defensivo, mas que marcava muitos golos nas suas investidas atacantes. Muitas vezes até jogava também, por exemplo, a central, caso fosse necessário. Era um jogador muito regular. Na parte final ele jogou muitas vezes a central. Era um jogador muito regular e que está na história do Barcelona. Provavelmente todos estes holandeses, o Cocu está num dos primeiros lugares em termos de qualidade. Mas vêm os outros dois, os principais em termos de nome na altura. O Zenden era um miúdo a aparecer, um jovem que tinha brilhado no Mundial. No Mundial, e custa, na altura, portanto, 12 milhões de euros. Isto ainda era em contos, ajuda-me lá, portanto, 10 milhões,
2 milhões de contos. É fazer as contas, como 2 diria milhões e António 400, Guterres, é acho fazer as que é contas. isso. Ou 2 milhões e 100. Bem, não interessa. Adiante. Zenden, médio esquerdo, extremo esquerdo. Sim. E o Patrick Kluivert, que vem do Milan de uma época apenas, Sim. em que ele até é muitas vezes titular, mas não é flop, mas fracassou um bocadinho. Sim, até porque o Kluivert, quando vai para o Milan, era visto como Ele tinha sido a grande estrela a emergir naquele Ajax, sim, não é? sim, E por isso, Ajax em 94-95, isto já estamos a falar em 98-99, há aqui um hiato, ele Sim. sempre a titular na seleção, Sim, sempre sim. naquele Milan, esperava-se muito. Sem dúvida. Mas pronto, também apanhou um Milan que É um Milan passava ali por uma fase... pós-futre, o futsal Sim, teve um ano, eles mas são campeões em 95, 96 e depois tem ali 2 anos, 96, 97 e jogam com o 97, Porto aí, 98, não é? jogam com o Porto. Mas tinha grandes jogadores, mas fizeram 2 épocas terríveis. Havia muita instabilidade e o Kluivert não conseguiu impor-se no Milan. Sim. E aliás, Kluivert faz ele 9 quando, golos. ele quando vai ao Mundial 98 estava a ser até bastante criticado e muitos não queriam que ele fosse, ou melhor, não podia ir ao Mundial, mas muitos não queriam que ele fosse titular. Mas o Kluivert Mas foi. marca 2 golos em 4 jogos. marca a Argentina nos quartos de final e ao Brasil nas meias finais, ou seja, escolheu os grandes jogos e os grandes adversários para marcar. E depois no Barcelona o Kluivert está muito bem. É mais um que fica até 2004. Ele forma ali com o Rivaldo e o Figo um tridente atacante muito bom. Muito bom. Ele marca 25 golos em 2 ou 3 épocas. Ele faz 16 golos na primeira época, portanto 98-99, e depois 25. Ou seja, a enorme regularidade do Kluivert era um ponta de lança de grande qualidade. De todos estes holandeses que vamos falar, e falamos também já que o Cocu esteve muito forte, mas acho que o Kluivert foi o que teve melhor rendimento no Barcelona. Sim. O Zenden, lá está, era jovem, ainda teve algumas lesões, mas acabou por nunca se conseguir impor a 100% no Barcelona. Ele depois até joga na Premier League, no Chelsea talvez, e no Middlesbrough. No Chelsea joga, sim. Eu lembro-me dele no Middlesbrough. Chelsea. E era um bom jogador, mas se calhar... Nunca cumpriu é o isso. que se É isso. esperava dele, não é? Nessa temporada o Barça volta a ser campeão espanhol. É campeão, cai nos quartos da Taça do Rei e cai outra vez na fase de grupos. Mas lembras-te desse grupo da Liga dos Campeões? Para mim é o melhor grupo de sempre da Liga dos Campeões. Isto é aquele que tinha... Portanto, há o United, não é? É isso? A Juve, Não. É o Bayern, o Bayern. que depois disputou a final. Ou seja, estava no mesmo grupo Manchester United, Bayern Munique e o Barcelona, e depois estava lá o Brondby, coitadito. Ainda acho que ganhou um jogo o Brondby, se não me engano. Ganha. Brondby. Coitado, mas não teve sorte nenhuma. Ganhou um jogo a quem? Aposto que foi ao United. É ao Barça. Achas? Foi ao Barça, isso tenho a certeza. Foi ao Bayern, anda, embrulha aí. Olha, vês, vou dizer, tenho a certeza. 0-0 também falha, amigos. Vocês pensam que não, é que isto para mim tinha cara de United até. Mas tinha este grupo é incrível. Começa logo com o 3-3. Aliás, os 2 jogos entre o United e o Barça ficam 3-3. Eu lembro-me que no 3-3, eu acho que em Camp Nou, que o Rivaldo marca um golo de bicicleta à entrada da área, não é? Há um golo de bicicleta do Rivaldo jogo é incrível. E eu lembro que para além desse golo do Rivaldo, na altura era a dupla Andy Cole York no United, e eles marcam um golo em que vêm os dois a trocar a bola um para o outro quase desde o meio campo. É um jogo extraordinário. Essa dupla era muito engraçada. Olhando agora, claro que agora o formato da Champions mudou, mas se ainda recuarmos ao ano passado, por exemplo, é impossível haver um grupo como Barcelona, Bayern Sim. e Manchester United. Ainda por cima, só o primeiro se qualificava diretamente. Neste grupo, por acaso, o segundo também se qualificou, mas um dos grandes tinha que ficar de fora. O Barcelona jogava bem, mas não conseguiu passar. E voltou e isto ainda aumentou a contestação a Van Gaal, apesar de ser bicampeão espanhol. O Barcelona caía 2 vezes seguidas na fase de grupos da Liga dos Campeões. No ano anterior tinha visto ainda por cima o Real a ser campeão da Europa, em 98. Termina com um jejum de mais de 30 anos sem ser campeão da Europa, e havia muita pressão sobre o Van Gaal, e chega a 99, 2000, aí o Barcelona não contrata nenhum holandês. E o que é que acontece? Não são campeões. Não são campeões. 99, 2000 é o terceiro e último ano de Luís Van Gaal.
É E isso? depois ele ainda regressa. Atenção, isto tem sempre Mourinho como adjunto. Sim. Sempre Mourinho como adjunto. E sempre fico como capitão, porque o Van Gaal vai embora. Capitão é um dos capitães, porque o capitão seria mais o Guardiola. O Guardiola, mas o só que Guardiola, também tem não algumas lesões. não jogava tanto, pois. E, portanto, aqui, em vez de virem esses holandeses, vêm Simão Sabrosa, do Sporting, na altura, Dani Garcia, do Mallorca, e Jari Litmanen, que não sendo holandês, vem do Ajax e também fazia parte daquele super Ajax. Aliás, os melhores anos da carreira de Litmanen são claramente no Ajax sob a orientação do Van Gaal. Por isso toda a gente achava, ok, agora não há um holandês, mas há um finlandês que o Van Gaal conhece bem, mas o Litmanen também acabou por não se conseguir impor. Esta é a época do quase, porque o Barcelona fica em segundo lugar, perde a Supertaça Espanhola, fica nas meias finais da Copa do Rei e nas meias finais da Liga dos Campeões. Ora, nas meias finais da Liga... Valência. Exatamente. Era em Valência. Bom, eram uns tempos, agora o Valência está a lutar para não descer. Mas esse é o ano em que o Deportivo é o campeão espanhol, pela primeira e única vez na história. Eu tenho a ideia que deu ali uma fase em que o Barcelona aposta muito forte na Liga dos Campeões. E é uma Liga dos Campeões, é o primeiro ano em que tem aquele formato de 2 fases de grupos. Sim. É este o primeiro ano? 99-2000. O Barcelona chega a defrontar o Porto na segunda fase. Era muito difícil, eu lembro. Isto foi na altura em que o Boa Vista foi uma segunda fase. Sim. Que foi épico. Sem dúvida. E eu lembro que o Milan é campeão da Europa em 2003, que ainda tem que passar uma pré-eliminatória, e o Milan faz 6, 12, faz pelo menos 17 jogos para ser campeão da Europa, ou seja, é quase meio campeonato. Agora também já. É o que se faz agora. Agora também já estamos assim. Mas eu tenho a ideia que o Barcelona há ali uma fase em que começa a apostar na Liga dos Campeões. Jogam contra o Arsenal e a Fiorentina na fase de grupos. Depois a segunda fase passam fácil, ganham os 2 jogos ao Porto. Nos quartos de final jogam contra o Chelsea e começa o Barcelona das reviravoltas. O Barça perde 3-1 em Stamford Bridge, mas depois ganha 5-1 no Camp Nou após prolongamento. Muito bem. Começam aí a... No 99-2000? É 99-2000. Era o Chelsea do Zola. Exatamente. E do Vialli. Jogava o Desailly também. Exatamente. O Leboeuf. Certo. Sim. Eu não tenho a certeza se o Vialli ainda jogava ou se era treinador só. Mas pronto, era um Chelsea forte, mas ainda não tão forte como nos anos seguintes. O Barça consegue essa reviravolta, depois joga contra o Valência e é goleado no Mestalla na primeira mão por 4-1. Era um Valência venenoso que primeiro defendia e de repente bola para o Cláudio Lopes e para o Kili González e ninguém os parava. Que passa? Depois na segunda mão, eu lembro perfeitamente disso, que o Barça tenta, mas era muito difícil virar a eliminatória, e o Valência até se adianta no marcador, acho que é já na segunda parte, uma indieta, pensou em marca, e depois o Barcelona ainda vira o resultado, marca assim perto do final do jogo, ainda ganha esse jogo, mas eu lembro-me que a reta final do jogo é o estádio todo, o Camp Nou cheio, a assobiar e a mostrar lenços brancos para o Van Gaal. Eu lembro perfeitamente disso, a pensar. Ia fazer 3 anos destes. É isso. Excelentes, Não são perfeitos, mas são muito bons. És 2 vezes campeão espanhol, ganhas a Supertaça Europeia, chegas a uma meia-final da Liga dos Campeões, mas lembro perfeitamente que está o estádio num alvoroço incrível, tudo aos gritos, tudo com lenços brancos, e percebeu-se bem. O Van Gaal já não vai resistir, e não resistiu. Ainda assim houve alguns holandeses ainda a chegar ao Barcelona. Na época seguinte chega o Overmars. Na altura por 30 milhões de euros do Arsenal, não é? E do Arsenal. Era um craque. Jogava muito. Aliás, o Overmars jogava do lado esquerdo e o Zenden mocho. Sentava. Era assim. Sim. Eu lembro muito bem do Euro 2000. Muito bem. Eu tinha 11 anos nessa altura e essa competição... Eu não só comi, como gravei em VHS, levantava-me de manhã e gravava os resumos ou da RTP2 ou da Eurosport. Sim. Ou melhor, os resumos da Eurosport que davam na RTP2. Tenho ali vários, tenho alguns golos, repetições dos jogos que davam na RTP.
Epá, e aquele europeu, por Portugal, mas Sim, também sim, depois, sim, obviamente, sim. Mas a peito do resto. Mas foi um grande europeu. Não O só- Kluivert faz 4 golos contra a Jugoslávia. Jugoslávia nos quartos de final e torna-se o melhor marcador por causa disso. Sim, Passa ao Nuno Gomes na altura. E aquela seleção era de facto incrível. A forma como eles são eliminados é que depois há isto. Estes holandeses todos estão em ponto rebuçado para jogar um europeu em casa. E é que para além destes holandeses todos que nós falamos do Barcelona, havia vários outros. Havia o Van der Sar, havia o Stam, havia o Bergkamp, havia o Seedorf, Certo. o David. Era uma equipa fantástica e jogavam Muito mesmo bom. muito Jogava bem a muito. bola. Era a melhor equipa. E- Em termos de futebol era mais, Sim. era Mas, mais pá, também havia espetacular. uma França poderosíssima É na isso. altura. A França era mais equipa. sim. Estes eram mais É espetaculares. isso, é isso. E estes E são eliminados contra a Itália com 9 jogadores. A Itália tem 10 jogadores, Tem só 10 que a jogadores, Holanda falha falha 2 penaltis. penaltis. Um é o Frank de Boer e o outro é o Kluivert. É, acho que sim. O de Boer é na primeira parte, que o Toldo defende. E o Kluivert e atira o ao Kluivert poste, manda não ao é? poste ou manda por cima, já não me lembro. Mas depois No não tem- prolongamento. Mas depois também nos empates por penaltis, eles Nos- também... Nos penaltis sei-te dizer tudo. Isso Sei-te não me dizer... Ele só mesmo que o Totti marca um penalti de o Totti Panenka. marca a Panenka o terceiro. Mas o Yapstam falha o segundo. O primeiro é o de Boer. O de Boer falha 2 penaltis. Pois, eu tinha ideia de um deles falhar 2 O penaltis. único a marcar é o Kluivert. O Kluivert, que ele manda um pontapé assim no ar, super chateado, porque ele marca tipo Sim, o terceiro. sim, O ou seja, terceiro é o Já primeiro que sabia ele que marca. muito provavelmente a Holanda ia ser eliminada. Depois o Maldini falha quando podia arrumar o jogo Mas eles voltam a falhar, não é? e eles voltam a falhar. Eu acho que é o Zenden. Acho que é o Zenden que falha esse penalti. Eu, Bem, isso esse era agora bom, isso era por acaso bom. está-me aqui a escapar. Mas pronto, acaba esse europeu e já tinha acabado a Holanda. É isso, é isso. A Holanda não, o Barcelona dos E holandeses. para além disso sai também o Figo nesse verão. Não é? Para além do Van Gaal também sai o Figo para o Real Madrid. E o que é certo é que o Barcelona ia entrar ali numa fase muito complicada entre 2000 a 2004. Sim. São anos complicados. São Até anos ao reerguer com com outro holandês. o o Rijkaard e Com o com o Rijkaard. Ronaldinho em campo. É verdade. É um Barcelona que constrói-se com Puyol, com Xavi e depois com Iniesta Sim, mais tarde. sim, sim. Mas este Barcelona 2000-2001 fica em quarto e eu acho que no ano a seguir fica em sexto. Ou estou enganado? Em 2-3 é que eles não conseguem ficar nos 4 primeiros. Porque eu sei que em 3-4 o Barcelona não está a jogar a Liga dos Campeões. Vão a Real Sociedade. As equipas espanholas na Champions nessa temporada eram o Real, o Deportivo, o Celta de Vigo e a Real Sociedade. Incrível. Grandes equipas. E é o Serra Ferreira, acho eu. E agora aqui ver. Eu tenho sempre entre ele e o Rexach. O Rexage fica a seguir também, por isso. Mas o Van Gaal ainda regressa ali depois de ter falhado, porque o Van Gaal sai do Barcelona e vai para a seleção holandesa. Holandesa, certo? Substituir o Rijkaard precisamente, mas falha a presença no Mundial 2002, no grupo com Portugal. Exatamente. Portugal ganha 2-0 Sim. na Holanda e empata 2-2 cá com um bis do. Não é ninguém bisa. Não, eu sei que O Pauleta e o Figo. É isso, Pauleta e Figo. Um jogo Figo que de chovia penalti, muito, chovia chovia imenso. E muito. Portugal teve a perder 2-0 e a levar assim um amasso, mas nos últimos minutos Portugal conseguiu a... Eu vinha numa visita de estudo nesse jogo. Lembro-me de vir ouvir o relato no autocarro. E eu lembro de estar em casa a ver o jogo. Portanto, 2001, 2002 é quando ficam também em quarto, portanto 2 anos seguidos em Nessa quarto. temporada ainda chegam aos quartos de final da Liga dos Campeões. Aqui com o Rexage. Depois... E depois é quando vem o Van Gaal outra vez. Volta o Van Gaal. Traz algum holandês ou não? Não. E fica em sexto. E ele faz a época toda. E eu tenho a ideia que ele não chega a ficar na época toda. Radomir Antic. Sim. Este era Atlético Madrid. Sim, foi campeão em 96 pelo É Atlético isso, Madrid. isso. E já Portanto, isto é quando ele vai buscar Riquelme. E com quem se Mendieta. deu muito bem, como se diz. Aliás, ainda agora no último Mundial, o Messi, quando marca o golo à Holanda, festeja em frente ao Van Gaal a fazer o festejo Festejo do de Riquelme, Riquelme. porque sempre se disse que o Van Gaal nunca gostou do Riquelme. Não? Está ali o Robert Enke ao Benfica. Robert Enke. Sempre que nós não falamos, mas depois do Rodespe, o Barcelona ainda teve ali alguns anos com dificuldades Sim. para arranjar. Até ao Víctor Valdés. É isso. Quem é que é o de 4-5? Já é o Víctor Valdés? Quando eles ganham a Champions? Eles ganham a Champions em 5-6. 5-6, desculpa. Né? Mas a 5-6. 4-5 são campeões, já é o Valdés. Já é o Valdés. Mas eles ok. passam por lá o Dito Ruel, o Pepe Do Reina, Teruel.
o Enke, o Rostu, Rustu, pois era, do Galatasaray. mas nenhum deles, que até eram bons guarda-redes, mas nenhum deles conseguia pôr. Ninguém conseguia afastar o fantasma do Rodesp. O Bonano, já não me lembrava do Bonano. Mas depois lá está, com o Rijkaard ainda chegam também alguns, 2 brasileiros, chega o Van Bronckhorst, que ainda é campeão da Europa também. Sim. E chega no mercado de inverno, a maior parte das pessoas já não se lembra, o David. Disseste 2 brasileiros? Não, 2 disse holandeses. 2 brasileiros. Estava a ver, eu estava a pensar no Rochenbach. Não, 2 holandeses. O David. O David mas já não foi numa... eu acho que ele se entende com o treinador da Juventus de altura e vai para lá a meio da temporada. Os adeptos até gostaram muito, mas ele acaba por não ficar. O David era um mítico. Mas com o Rijkaard depois deixa de haver esta questão dos jogadores holandeses no Barcelona. Mas acho que fazia parte do contrato, portanto não podes contratar holandeses. Mas pronto, para além desta fase de 3 temporadas com o Van Gaal, o Barcelona antes e depois tem sempre uma longa história com holandeses. O Cruyff acima de todos, não é? Que jogou e foi treinador e é um dos treinadores mais emblemáticos dos catalães. Com ele jogou o Niskens, que também é um dos grandes jogadores holandeses. O Ronald Koeman chega com o Cruyff como treinador. Exato, e ainda há essa vaga também do Koeman. Não é uma vaga aí. Não é uma vaga porque também na altura não se podia contratar muitos estrangeiros. Mas era o capitão, foi o capitão daquele 92. Ainda tinha o Vicha também, que não jogava tanto, mas também estava lá. E depois mesmo há o Frenkie de Jong atualmente. Falta-me aqui mais alguém. Chegou a jogar lá o Luke de Jong, por incrível que pareça. O Memphis Depay também passa pelo Barcelona. Há ali outro que até é bom. O Van Bommel, que também é campeão da Europa. Ou seja, assim uma grande tradição de holandeses no Barcelona, mas nunca, como neste período, que chega a ter em 2 anos seguidos 8 holandeses no plantel. É muita coisa e não deve ser fácil gerir um plantel assim e ter também um treinador holandês, que acredito que... E que ainda por cima, segundo dizem, não tem assim um feitio... O Van Gaal. Muito fácil. Estás a exagerar. Por isso imagino que aquele balneário não devia ser nada fácil. E sabes que a melhor memória que eu tenho do Van Gaal é aquele desmaio que ele faz. Lembras-te? Estava no United. No United, sim. Esse desmaio é uma cena brutal. É espetacular. Vasco, gostaste deste Barcelona? Sim, gostei de recordar. Foi bom? Foi. Também gostaste? Olha, alguém me está a ligar, eu não sei quem é, mas vou ter que desligar, amigos. Desculpem lá, mas isto é importante e nós estamos aqui a gravar. Eu gostei. Gostaste de ter voltado? Eu saudades? Insisto que este é o podcast que mais gozo me dá a fazer, porque eu adoro andar aqui a navegar no 00 de uma forma ininterrupta. Mas agora o Humberto tomou o teu lugar. Mas o Humberto ainda gosta mais disto do que eu, portanto, vem aí uma temporada nova e o Humberto volta a fazer companhia ao Vasco todas as semanas, sai sempre à quarta-feira e deliciem-se com essas histórias de negócios, umas mais que são mais fáceis de recordar, outras mais obscuras, mas há sempre aqui uma página de 00 para descobrir. É verdade. E o Humberto ainda por cima consegue descobrir sempre coisas fora do campo que são extraordinárias e deliciosas. É um excelente complemento. Muito bem, Vasco, obrigado. E vemo-nos em breve.